prazer, meu nome é Rafael. Esse vai ser o primeiro vídeo no canal, então vou fazer uma introduçãozinha, basicamente para explicar sobre o que eu quero falar, e falar um pouco sobre mim e o contexto atual. Vou pegar a colinha aqui, né? Senão eu vou esquecer. Bom, sobre o que eu pretendo falar. Eu quero falar sobre como tá a faculdade, o que eu tô fazendo e algumas coisas interessantes que eu for descobrindo pelo caminho. Tipo, bom, dando um spoiler, eu pretendo estudar física. Então, por exemplo, se em algum momento eu fizer uma aula sobre ciências atmosféricas e eu descobrir como funciona o raio, o que acontece exatamente dentro da nuvem, quais são os fenômenos da natureza que fazem com que isso aconteça, para mim é uma coisa interessante. Então, eu pretendo trazer para cá. Bom, atualmente estou fazendo geofísica. Eu me inscrevi para... Eu só fiz FUVEST, né? E aí tinha como colocar 4 opções de curso. Se eu não me engano, eu coloquei Física Bacharelado. Aí eu coloquei Bacharelado, né, de tarde, coloquei o noturno. E aí os outros 2 últimos, eu acho que foi Astronomia e Geofísica. Eu coloquei. Ou foi Matemática e Geofísica, foi alguma coisa assim. Bom, aí acabou que eu tinha estudado por conta, não cheguei a fazer cursinho e tudo mais. Então minha nota não foi uma das melhores. E como eu tava receoso de ficar esperando a lista de espera para passar para física, eu me inscrevi, pedi na segunda chamada para que eu fosse para geofísica. E aí acabou que eu fui chamado na primeira lista de espera e deu tudo certo. Aí agora, depois do primeiro ano que você... Eu não tenho certeza, na verdade, se isso é como funciona exatamente para todos os cursos lá da USP. Mas até onde eu fiquei sabendo, para eu conseguir fazer a transferência de geofísica para física, eu vou precisar esperar até o ano que vem, começo do ano que vem, que é quando o IF abre as inscrições para transferência interna. Eu não tenho certeza se transferência externa é no mesmo período, mas pelo que eu vi, minha transferência eles abrem para fevereiro, eu acho, fevereiro ou final de janeiro. E aí, bom, eles ranqueiam lá, né, a partir da média que você teve. No meu caso, como é transferência interna, eles ranqueiam lá baseado na sua média ponderada. E às vezes tem uma provinha também para você fazer. Eu não sei direito como que vai funcionar, mas bom, espero que dê tudo certo. Se não der para ir pro ano que vem também, qualquer coisa eu tento fazer mais para frente, porque o que acontece? O curso de geofísica, ele é muito parecido com o da física. E na USP você consegue fazer sua grade. Então, eu posso simplesmente deixar de lado algumas de geofísica, que foi o que eu fiz nesse segundo semestre, e fazendo só as de física. E em algum momento o pessoal de física desiste. O professor, inclusive, de Física Experimental 2, né, nesse semestre, ele comentou que a gente aprende muita coisa boa, né? Cálculo, programação, e acaba que ajuda muito para você entrar no mercado de trabalho, além do nome da USP, acaba sendo muito útil para entrar no mercado de trabalho. Então, o pessoal acaba migrando bem do meio do curso assim, porque começa a ganhar bem, ou entra no emprego que está ganhando ok, e não consegue mais conciliar com a faculdade, prefere continuar no emprego, e várias outras questões. Mas enfim, a maioria das pessoas acaba desistindo no meio do caminho. Então, se não for ano que vem, vai ser no próximo, ou no próximo, alguma hora vai ir. Bom, o que eu achei do ambiente da faculdade assim que eu cheguei, assim, né, no começo? Bom, querendo ou não, é um pouco diferente, porque
é como se você tiver... Eu gosto de pensar, e acabo falando com uns conhecidos meus, isso várias vezes, que quando você tá andando lá, parece que você tá naqueles filmes de faculdade norte-americana, é muito bonito, porque tem bastante árvore, e aí as ruas são bem espaçosas, tem bastante grama, parece que aqueles filmes, por exemplo, do próprio... A história do Stephen Hawking, deixa eu ver outro, o Gênio Indomável, esses filmes que acabam falando sobre as faculdades no exterior, acabam mostrando elas meio assim no outono, inverno, cheio de árvore, as folhas no chão, tudo laranjinha, bem bonito, é bem parecido com isso. Então, e como sempre foi meu sonho fazer física, meio que aos trancos e barrancos fui mudando de ideia por N motivos, mas enfim, acabou que eu não desisti completamente do meu sonho e aí consegui realizar ele recentemente. Então eu sempre, de vez em quando, eu olhava como era a faculdade lá, como era o IF, e via o vídeo que o pessoal postava, então eu tinha um pouco de noção de como ia ser, e visitei lá uma vez com um amigo meu. Então acho lá muito bonito, muito bom de estar. Geralmente os veteranos falam que você acaba cansando de ir lá, fica mais em casa, não quer mais ir lá. Acho que por conta muito dos professores, correria e tudo mais, eu espero que eu não acabe me desiludindo. Eu gosto bastante de ir lá e quero continuar gostando. Sobre as pessoas, é muito legal porque tem bastante gente diferente. Então, por exemplo, na minha escola, o que aconteceu? Eu fiz SESI aqui do meu bairro, e quando eu era pequeno, né, na verdade com 6 anos, se eu não me engano, 6, 7, eu fiz primeiro um SESI lá no Ipiranga. E aí, acho que eu fiz um ano lá e me transferi por aqui do meu bairro, que era mais perto. Só que muita gente que estava lá também no Ipiranga veio pra cá. Então eu desde pequeno conheço o pessoal lá do Ipiranga, depois a gente veio pra cá e continuamos até o ensino médio. Aí acabou que eu fiquei com a mesma sala 12 anos. Então, o que eu quero dizer é que não tinha muita diversidade. A maioria das pessoas eram pessoas conhecidas do bairro e que eu conheci há muito tempo e não tinha muita diferença. Lá na faculdade já é bem legal porque tem muita variedade de pessoa. Então tem gente de outros países, tem gente de outros estados, outras cidades, um monte de gente de cultura diferente, que fala diferente, pensa diferente. E eu pelo menos adoro isso. Acho muito bom. Conversar com outras pessoas, assim, conhecer coisas novas. Bom, o que eu achei sobre os semestres? O primeiro semestre, na verdade, eu entrei achando que ia ser muito difícil desde o começo. Eu pensei que ia ser algo surreal, porque sempre escutei que, pelo menos física, na USP, não o curso em si, né, mas também o curso, mas a matéria física era muito difícil e tudo mais, e como tá entrando no ensino superior, na graduação, eu imaginei que seria um negócio totalmente diferente, de outro mundo, mas no começo, por incrível que pareça, não é tão assim. Por quê? A parte de cinemática, pelo menos que a gente aprende em Física 1, Física Básica, é muito parecida com o que a gente aprende no ensino médio. Então, eu tinha uma concepção de que, porque a gente entrou, a primeira aula que a gente teve de Física 1, o professor de Física quis ensinar derivada pra gente, porque era um negócio que a gente ia precisar para Física 1, só que a gente ainda ia aprender em cálculo. Então, é como se você entrasse no ensino médio e aí você precisa aprender sobre velocidade média, né? Que é a primeira coisa que a gente aprende. Só que você não sabe divisão. É mais ou menos isso. A gente entrou para fazer Física 1, ele queria falar sobre velocidade instantânea, que você precisa saber de derivada, e a gente ainda não tinha aprendido. Então ele tentou
explicar aquilo em uma aula, o que é bem difícil, que a gente demora, sei lá, 1 mês, 2 para aprender. Mas bom, essa parte de derivada integral que ele tentou ensinar depois também, não é algo estritamente útil e tem que ser utilizado, que é algo que eu não sabia. Como ele tinha dado derivada, na primeira provinha que ele deu, eu pensei que a gente ia ter que usar aquilo de alguma forma, mas na verdade não. Então ele pedia, tipo, calcula a velocidade desse objeto. Você podia usar qualquer fórmula que você aprende no ensino médio, tipo, v² é igual a v0² mais 2a delta S, ou v é igual a v0 mais at, qualquer uma, porque querendo ou não ainda são válidas. É que você acaba descobrindo isso depois para frente no curso, mas essa parte de derivada, ela te ajuda principalmente a deduzir uma fórmula a partir de uma que já é bizarra, vamos colocar assim. Então, por exemplo, ele te dá, em vez de todas as fórmulas de posição serem S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, que é o famoso sorvetão, às vezes a fórmula da posição que você adquire experimentalmente é diferente. Então, aí você usa a derivada para você determinar qual vai ser a velocidade de aceleração a partir daquela equação, entendeu? Aí, bom, basicamente você não precisa ficar usando derivada integral em tudo, e era algo que eu não sabia. Então, mas enfim, como eu disse, como você pode usar bastante fórmula do ensino médio, o começo é até que tranquilo, não é coisa de outro mundo, dá para levar, você só precisa ter em mente isso. Então eu poderia ter ido melhor se eu soubesse disso antes, mas enfim. Aí depois começa a ir complicando um pouco mais. Quando começa a falar um pouco sobre trabalho, energia, e a última matéria que a gente tem no primeiro semestre, que é momento de inércia e essa parte de rotação, dinâmica de corpos rígidos, é um pouquinho mais complicado, porque aí você não consegue só usar o que você tem no ensino médio, você precisa dessa base de cálculo, só que o bom você já está no final do semestre, então teoricamente você já aprendeu as coisas de cálculo, então dá para levar. O único problema de física lá é isso, é que é um pouco complicado se você já não entrar no gás e estudando a parte de matemática junto com a parte de física, você fica atrasado. Que é inclusive o que aconteceu também nesse segundo semestre. Bom, agora eu vou explicar quais eram minhas expectativas e o que aconteceu. Como a parte de Física 1 eu tinha percebido, né, que o começo tinha sido simples, mas depois começou a dar uma complicada, eu esperava que o segundo semestre fosse um pouco difícil também, mas assim que eu entrei, eu vi que era pior do que eu esperava. Então, mas basicamente aconteceu a mesma coisa que no primeiro semestre. Então, como eu já tive essa experiência, eu acho que eu estou um pouco melhor preparado, vamos se dizer. Porque o que acontece, a primeira parte que a gente aprende é sobre MHS e oscilações. E aí essa parte de MHS, para você descrever a equação de MHS, você precisa usar a equação diferencial. Se eu não me engano, o nome exato é equação diferencial linear homogênea de segunda ordem. Se eu não me engano é isso, mas eu não tenho certeza. Enfim, que é algo que a gente vai aprender em cálculo 2. Então a gente ainda não sabe, que é basicamente o que aconteceu em física 1, cálculo 1, enfim. E provavelmente isso vai acontecer durante todo o ciclo básico. Tudo que a gente precisa de matemática, a gente vai aprendendo enquanto a gente já está tendo em física. Mas como eu já sei isso, eu estou correndo bem atrás já de matemática. Então eu tô, em vez de esperar o professor de cálculo passar, eu já estou tentando estudar por conta. Então acho que isso vai facilitar um pouco o segundo semestre. Mas enfim, as primeiras aulas que eu fui ver já vi que sim, iam ser difíceis como eu imaginei, mas não só como eu imaginei, seriam piores. Mas tá divertido.
ainda assim tá divertido, estou gostando muito da faculdade, do curso. Não gostaria de estar em outro lugar. Tudo que eu sempre sonhei. Eu pretendo fazer física e, por enquanto, ainda não desisti. Quero continuar nesse caminho de virar pesquisador, cientista. Eu só não tenho certeza exatamente o que eu vou fazer, para onde eu quero ir, enfim, eu não tenho certeza do trajeto inteiro, mas eu quero ser pesquisador, com certeza. Bom, coisas interessantes que eu aprendi no primeiro semestre. Uma coisa que eu aprendi que eu achei muito divertido foi sobre o centro de massa. Então, bom, basicamente, pelo que eu me lembre, o que acontece? O centro de massa é uma posição, digamos assim, que essa posição ela vai funcionar da mesma forma que se você tivesse outros dois objetos num sistema. Então, por exemplo, você tem duas partículas aqui e elas estão se movendo para frente, né? Então, se você pegar um objeto com a soma das massas dela no meio, você vai ter basicamente o mesmo movimento, entendeu? Elas estão simplesmente uma paralela à outra, andando nessa direção aqui. Você pode trocar esse sistema por outro, que tem a soma das massas, né? Tem que ser a mesma massa e continua no mesmo movimento. Bom, era mais ou menos isso. E por que isso é legal? Por exemplo, se você pensar, tem um negócio que eu não tenho certeza se usam ainda, mas os gaúchos utilizavam pelo menos para caça de gado. Aquelas boleadeiras, se você joga elas, ela tem três bolas, três partículas. Só que o centro de massa delas, por mais que esteja uma aqui, a outra aqui, balança lá junto com a corda em um sistema totalmente bizarro, o centro de massa delas, se você pegar o centro de massa delas, ele percorre um trajeto mais bonito, digamos assim. Então, por exemplo, você taca nele e quer pegar um cavalo que está aqui na sua frente. As bolas elas vão ficar girando assim, de um monte de jeito diferente, só que o centro de massa dela vai nessa direção, igual você jogou, que era a sua intenção, entendeu? E aí você consegue capturar o cavalo. Isso eu acho divertido. Bom, que mais? A parte de momento de inércia e torque é bem divertido, porque você começa a conseguir olhar para o mundo de outra forma e entender exatamente aquilo que já era intuitivo, porque a gente vive nesse mundo, então a gente está observando tudo acontecendo. Então, se você, por exemplo, você pega uma caneta e aí você vai colocando ele na extremidade da mesa, você sabe que em algum momento ele vai cair. Então, experimentalmente, você sabe isso porque você já viu diversas situações que isso vai acontecendo. Então, vira algo intuitivo. Só que aí, a gente aprende agora o porquê isso acontece. E você acaba conseguindo expandir para outras coisas. Igual eu conversei nas férias ou no final do semestre com o ChatGPT, perguntando sobre a faca. Porque eu estava aprendendo sobre essa parte de torque, momento de inércia, dinâmica de corpos rígidos e tudo mais. E aí eu pensei, bom, se a gente parar para pensar, os cozinheiros, eles sempre usam a faca de um mesmo modo, né? Eles sempre colocam, quer dizer, pelo menos assim, os profissionais, eles têm essa tendência, aparentemente porque é melhor e realmente é mais eficiente. Você coloca a ponta da faca, né, na tábua de cortar, e aí você simplesmente abaixa a sua mão em forma de guilhotina para cortar uma cebola ou outra coisa. Porque é o jeito mais eficiente, porque quando você coloca a ponta da faca aqui, o eixo de rotação dela vai ser a própria ponta. Então, quando você fizer uma força aqui com o seu pulso, vai ser uma força mais eficiente em relação a esse torque. Vai gerar um torque grande. Se você fizesse ao contrário, como a força está sendo no seu eixo de rotação, que seria o cabo, onde você está girando, o seu torque não é tão grande, então tem menos eficiência. Vamos dizer assim, um jeito é mais fácil e o outro é um pouco mais difícil de você cortar algum objeto. Bem legal, né? Outra coisa interessante, quantidade de movimento para um foguete. A gente usou isso
Sabe quando você estuda quantidade de movimento no ensino médio mesmo? E aí tem aquelas colisões das partículas e tudo mais, aí você descobre a velocidade e tal. A gente aprendeu como eles podem usar isso num foguete para determinar a velocidade que ele vai conseguir sair da Terra, com a velocidade de escape dele, e como maximizar isso. Por quê? E a relação de massa variável. Porque quando você tiver essa combustão droga, aí é fogo, né? Do combustível. Quando você tiver essa força que vai acelerar o foguete, você vai estar gastando combustível para gerar essa energia, e então você vai estar perdendo massa. Só que se você tiver com os tanques de combustível junto no foguete, você vai perder só a massa do combustível, mas vai ficar com muita massa ainda, porque vai estar com os tanques. E é por isso que eles fazem foguetes que desacoplam no meio da trajetória. Você consegue ir diminuindo essa massa e ganhar uma velocidade maior junto com a queima de combustível. Bem legal. Então, isso é um pouquinho chatinho de calcular, porque, né, a massa é variável. Você não vai usar, a massa do foguete é essa. Ela vai variar, e aí depende da quantidade de combustível que vai queimar por um certo tempo, enfim, mas é muito divertido. E o segundo semestre, como eu comentei, a gente está vendo, por enquanto, né, sobre oscilações. Essa parte de oscilação é um pouquinho complicada, e eu ainda não vi muitas aplicações muito práticas. A que eu mais escuto o pessoal falando é sobre o relógio, né? E uma coisa que os professores falaram bastante também, e os livros comentam, é que aparentemente oscilações é um negócio que você vai conseguir ver em tudo. Você consegue transformar tudo num movimento oscilatório, e ele é muito útil. Mas bom, eu ainda não consegui visualizar tanto assim lugares que usam e seja interessante, bonito esse movimento oscilatório, mas assim que eu descobri, eu trago. Deixa eu ver. E uma coisa interessante que tem no segundo semestre é que já começaram a misturar com algo que a gente viu no primeiro, que é o pêndulo físico. O pêndulo físico, ele parece com o pêndulo normal, que a gente mexe, que a gente pode fazer e tudo mais, tipo aquele lá de pessoal de hipnose, de filme, desenho, essas coisas. Só que você trabalha com o corpo rígido, tipo isso aqui. No pêndulo simples, que a gente diz, a gente considera essa parte aqui, a haste, que vai ser o comprimento do eixo de rotação, né, até o corpo, sendo com massa desprezível, e só a pontinha do corpo tendo uma massa. Aí seria um pêndulo simples. Aí, no caso, tipo, essa caneta, ele já é um corpo rígido, então tudo aqui tem massa, né? E a gente não pode desprezar. Então, aí o jeito que a gente calcula para um corpo rígido é diferente, e a gente chama de pêndulo físico. Bom, basicamente, acho que é isso que eu tenho de interessante para trazer por enquanto. Espero que tenha gravado tudo. Vou tentar manter os vídeos em no máximo 20 minutos. Vou trazer atualizações, vou tentar gravar todo domingo, se possível. Aí eu falo as coisas que aconteceram na semana, as coisas que eu pretendo fazer na próxima semana, esse tipo de coisa. Eu não lembro se eu falei, mas vou ver se eu consigo trazer coisas sobre o laboratório de Física 2 também, os experimentos que a gente vai fazer, como que a gente faz, como é dentro do laboratório. Vou tentar criar coragem e gravar lá. Vou ver, às vezes vou tentar passar também num laboratório didático que a gente chama lá do IF, que é onde tem todos os experimentos de tudo, sobre termo, sobre ondas, tem a parte de mecânica, tudo de física. E aí tem como pedir pro pessoal demonstrar lá pra gente, ver como funcionam os experimentos e tudo mais. Vou ver se eu vou lá e gravo. Uma coisa interessante, mais uma, né?
Aparentemente eu falei muito interessante no vídeo, mas enfim. Vou fazer um pêndulo. O professor de Física 2 pediu pra gente fazer esse experimento em casa, porque eles fizeram na pandemia e descobriram que era algo bom, divertido e tudo mais. Aí pediram pra gente fazer como trabalho um pêndulo em casa. E aí eu vou fazer. E aí quando eu terminar de produzir o pêndulo e tudo mais, tô falando muito tudo mais também, né? Que droga. Vou tentar perder esses vícios de linguagem no vídeo. Bom, quando eu terminar de construir ele, eu volto e mostro. Talvez eu mostre eu fazendo ele, não sei se ia ser tão interessante, vou pensar, mas eu trago fazendo o experimento. Eu vou trazer fazendo o experimento, gravar as coisas, como que a gente faz as medições, as contas que eu vou fazer, e é isso. Até o próximo vídeo, valeu!